noroeste de Portugal, inserido nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Vila Real, ao longo da linha de fronteira com a Galiza, encontra-se o Parque Nacional da Peneda Gerês. Os concelhos de Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponta da Barca, Terras de Boro e Montalegre são os guardiões deste que é o único parque nacional do país e a mais antiga área protegida portuguesa, classificada em 1971. É uma das maiores atrações naturais de Portugal pelo seu alto valor ecológico e pela impressionante beleza paisagística que as estações do ano vão alterando numa sucessão de enquadramentos únicos. Com quase 70 mil hectares, o território do Parque Nacional apresenta uma grande geodiversidade, resultante da sua longa história geológica, iniciada há cerca de 400 milhões de anos. O granito domina a paisagem, irregular e acidentada. Das grandes unidades geomorfológicas, destacam-se as serras da Peneda, a Soajo, a Marela e do Gerês, a segunda serra mais alta de Portugal continental, bem como os planaltos de Castro Laboreiro e o da Mourela, e os inúmeros vales que comportam uma densa rede hidrográfica. A morfologia granítica é um dos aspectos principais do Parque Nacional, sendo exemplo disso as medas, os borrageiros, as rochas em forma de cogumelo, os tores, as bolas graníticas, entre muitas outras. A ação de glaciares nos pontos mais elevados das serras do Gerês, Peneda e Amarela, há cerca de 18 mil anos atrás, testemunhos de um clima bem mais frio que o atual, deixou marcas bem evidentes na paisagem, destacando-se o Vale Glaciar no troço superior do Rio Homem, como um dos geossítios mais emblemáticos do parque, que integra o inventário do património geológico do país. Além da geodiversidade, o Parque Nacional é detentor de uma biodiversidade de excepcional valor, perfeitamente adaptada a este meio físico e a um clima de influência atlântica, mediterrânica e continental. Este território serve de abrigo a uma diversidade de habitats ainda bem preservados, onde se refugiam espécies importantes da flora e da fauna selvagem. A flora do Parque Nacional da Peneda Gerês é um verdadeiro tesouro botânico, com espécies que possuem um elevado valor florístico, como é o caso do feto do Gerês, do narciso trombeta, do lírio do Gerês, da orvalhinha e da pinguícula. Muitas plantas são endemismos ibéricos e outras encontram no Parque Nacional o único local de distribuição em Portugal. É um dos poucos sítios no país onde ainda podemos encontrar manchas de teixo e azevinhos centenários que chegam aos 15 metros de altura ou que requerem 5 homens para os abraçar. Os carvalhais, os bosques ribeirinhos, os pinhais, as torfeiras e os matos são alguns dos habitats mais característicos deste parque. A mata de albergaria e palheiros, um extenso carvalhal classificado como reserva biogenética pelo Conselho da Europa, constitui o melhor exemplo existente de um bosque ancestral. É considerado o único carvalhal maduro de carvalho alvarinho em Portugal.
O parque possui também uma grande diversidade faunística, com muitas espécies protegidas por legislação nacional e internacional. O lobo ibérico é o grande predador e, apesar de estar classificado como espécie em perigo de extinção, mantém no Parque Nacional uma população estável ao longo dos últimos anos. O corso é o símbolo do parque e distribui-se praticamente por todo o território da área protegida. Nos picos mais altos das serras do Gerês e Amarela impõe-se a cabra montês, que apresenta uma população em crescimento depois de ter sido extinta nos finais do século XIX e reintroduzida há pouco mais de uma década. Na avifauna, assinala-se uma grande diversidade de espécies, embora muitas aves sejam migradoras e, por isso, apenas são observadas em épocas e por períodos muito específicos. A parte oriental do Parque Nacional, que inclui o extremo oriental da Serra do Gerês e o Planalto da Morela, é uma das zonas mais interessantes para observar aves. Podem ser avistadas espécies características do meio rochoso, das zonas florestais, das áreas agrícolas e dos habitats ribeirinhos. Algumas aves impõem-se pela sua envergadura, como o bufo real e as águias. Outras distinguem-se pela sua beleza, como o guarda-rios, uma pequena ave aquática e uma das mais coloridas da avifauna portuguesa. Condicionando a paisagem, o clima e o tipo de solos, a geomorfologia influencia também o modelo de povoamento e a existência de assentamentos populacionais muito singulares. O modelo mais original diz respeito à freguesia de Castro Laboreiro, organizado segundo 3 tipologias de assentamentos: as brandas, os lugares fixos e as inverneiras. São também povoamentos singulares as brandas de gado das serras da Peneda, Soajo e Amarela, como são exemplo as brandas de Busgalinhas, Bordença e Bilhares, respectivamente. O Parque Nacional da Peneda Gerês é também conhecido pelas suas espetaculares quedas de água, que se despenham do alto das fragas graníticas, formando cascatas e lagoas naturais de águas cristalinas. As cascatas e as lagoas naturais são cenários muito procurados pelos visitantes e pelos praticantes de desportos de montanha, como o canyoning. Todo o território reúne excelentes condições para a prática de atividades de turismo de natureza, sobretudo as associadas ao montanhismo, à observação e interpretação da natureza, ao lazer equestre e ao desporto náutico. Em Portugal, o Parque Nacional da Peneda Gerês é um lugar mítico e, por isso, atrai todos os anos milhares de visitantes. Os aspectos relacionados com a visitação e o uso público, como a gestão de visitantes, os acessos, as rotas e os trilhos pelo interior da área protegida, requerem uma atenção especial com vista a compatibilizar a conservação da natureza e a biodiversidade com o facto de ser um dos espaços naturais mais visitados no nosso país. Para
Para facilitar o conhecimento do parque a quem o visita, existem inúmeros trilhos pedestres e instalações adequadas ao atendimento e informação ao público. No parque existem 5 portas, que são centros de informação e recepção de visitantes e de interpretação do território, e também um centro de educação ambiental que colocam ao alcance de todos preciosas informações para quem quer visitar e saber mais sobre esta área protegida, numa atitude pedagógica e educativa. A atração turística desta região tem vindo a contribuir para o desenvolvimento das comunidades rurais locais. Um dos aspectos visíveis do dinamismo turístico é demonstrado pela oferta de serviços de alojamento, restauração e de atividades turísticas cada vez mais diversificada e qualificada. Embora os recursos naturais sejam a grande atração, os visitantes são também aliciados pelo riquíssimo património cultural deste território, objeto de uma ocupação humana que remonta aos tempos proto-históricos. São inúmeros os vestígios que nos transportam para o Neolítico, como as antas ou mamoas, ou para o período da romanização, testemunhado pela via romana que atravessa a Serra do Gerês, ou Geira, como é aqui conhecida. Ou para a época medieval, aqui bem representada pelos castelos de Lindoso e Castro Laboreiro e pelo mosteiro de Santa Maria das Júnias. Para além dos testemunhos da ocupação humana mais antiga, somam-se à paisagem milenar construções mais recentes, criadas pelo homem de forma engenhosa para resistir às agruras da serra. As calçadas, as levadas, os moinhos, os figueiros, os fóruns comunitários, os abrigos de pastores e os fogos do lobo são alguns exemplos dessas construções. Muitas só foram possíveis graças ao espírito do comunitarismo que caracterizava as comunidades serranas e que ainda hoje se revela em muitas atividades tradicionais ligadas à agricultura e à pastorícia. Hoje procura-se conservar e recuperar esse património e mostrar, através dos museus e dos ecomuseus, a história e a etnografia das comunidades locais, mantendo viva a memória dos tempos mais idos. O artesanato é também uma forma de preservar o saber fazer e a arte de outros tempos. Os artesãos de hoje adaptam-se à modernidade, criando peças funcionais, úteis e decorativas, recorrendo, no entanto, aos materiais e técnicas de antigamente, guardando as características únicas dos seus produtos. Embora a atividade turística seja hoje uma realidade e com um peso cada vez maior na economia local, muitas aldeias do interior do Parque Nacional mantêm o ritmo de outrora. As atividades tradicionais ligadas à agropecuária continuam a ser o sustento de algumas famílias. Para tal, tem contribuído a grande variedade de raças autóctones economicamente importantes, como a barroseia cachena, a cabra bravia, a ovelha bordaleira e o porco bízaro, o cão de Castro Laboreiro e o garrano, um cavalo criado em pastoreio livre, preenchem o rol das raças autóctones. Este é o território do Parque Nacional da Peneda Gerês, um dos mais belos tesouros naturais de Portugal e um legado de várias culturas.
é um património coletivo e a sua valorização tem de continuar a ser feita num compromisso de preservação, divulgação e desenvolvimento sustentável.